E antes de iniciarmos efetivamente as discussões, que serão moderadas pela Rebeca, Mackenzie, como uma entidade confessional, conta sempre com as sábias e agradáveis palavras do nosso reverendo. Então, eu convido o reverendo Bruno para que nos prestigie com suas palavras essa manhã. Quero dar o bom dia a todos os amigos, todos os professores, doutores, todos os estudantes, aqueles que nos acompanham também de forma remota. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesse evento. Podemos começar nesse desafio, buscando aquecer um pouco a nossa alma por meio das Sagradas Escrituras. O texto que eu quero ler com vocês está lá no livro de Eclesiastes. É um livro que nos ensina a sabedoria, basicamente. Lá no capítulo 4, versículo 4, o texto diz o seguinte: vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás de ventos. Uma das habilidades que nós precisamos desenvolver para nos posicionar bem no mercado de trabalho é a capacidade de nos comunicar bem em público, sabermos apresentar nossas ideias de maneira clara e objetiva. Mas há uma outra habilidade que creio que temos esquecido um pouco, que é a capacidade de ouvir bem as outras pessoas. Isso deve acontecer, especialmente quando estamos diante de pessoas que são mais experientes, que passaram por várias fases da vida delas. Algo que particularmente gosto de fazer é sentar e só ouvir os idosos. Deixar eles falar. Ouvir as histórias, as suas aventuras. E geralmente eles gostam disso. Eles gostam de falar sobre as experiências deles. E nós precisamos dar valor a coisas como isso. Parar e ouvir pessoas maduras, o que elas tiveram de experiência na vida. E se nós formos espertos, nós vamos aproveitar bem momentos como esses. O texto que eu acabei de ler, possivelmente escrito por um homem idoso e por alguém que tinha muita experiência. Esse texto foi escrito pelo rei Salomão. E possivelmente é um texto da sua velhice. Muitos estudiosos comentam que quando ele chegou já no final da sua vida, ele quis falar um pouco de tudo que ele pôde experimentar enquanto rei, enquanto homem muito rico e também com muito poder. Ele relata as experiências que passou, mostrando que cada uma delas, quando foi vivida longe do Senhor, elas foram destituídas de valor. No livro de Eclesiastes, nós vemos que Salomão se aventurou a experimentar todo tipo de coisa, bebida, gastronomia, estudo, demasia, cuidado com o corpo, tudo. Ele chega a uma conclusão que tudo isso, quando é feito sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, não serve para absolutamente nada. E no versículo que nós acabamos de ler, ele fala algo bastante precioso, que nós precisamos ouvir esse Senhor, esse idoso, nos ensinando algo muito precioso. Eu quero que duas verdades ficam bem claras aqui. A primeira verdade que ele põe é que, a maior parte das vezes, a nossa motivação para fazermos bem o nosso trabalho é a inveja e o desejo de sermos melhores do que os outros. Vejam bem o que ele fala. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Aquilo que ele está falando é que tantas vezes nós somos bons, nós cuidamos de fazer bem aquilo que nós trabalhamos, simplesmente porque nós queremos competir com o outro, queremos ser melhor do que o outro. Tantas vezes o esforço empenhado no trabalho, essa destreza, frequentemente esconde uma ambição por poder e por status. Então, debaixo das nossas energias, da nossa motivação para acordar cedo, trabalhar, se esforçar, há um desejo incansável para superarmos os outros e sermos melhores do que os outros. Na verdade, lá no fundo, nós queremos que todos fiquem bem, mas nunca melhor que a gente. O fato é que nós não queremos apenas que os outros tenham, mas queremos ter e ser mais do que os outros. Ele ainda fala que muitas vezes a força que nos move é a inveja. A inveja é querer aquilo que é do outro, seja um bem material, seja uma posição, seja um status. Isso nos mostra como que as nossas motivações, elas tantas vezes podem ter um pano de fundo de nobreza, mas é meio que um agridoce. Ela é um pouco corrompida, pode ter motivações boas, mas por vezes tem um desejo de ser melhor do que o outro. A segunda verdade que nós vemos aqui nesse versículo é que quando a nossa motivação é só a inveja e o desejo de ser melhor do que o outro,
Isso é algo completamente inútil. Salomão fala que isso, trabalhar só para ser melhor do que o outro, para demonstrar poder sobre o outro, ele diz, olha, isso é vaidade, correr atrás de vento. E a imagem trazida aqui na tradução, ela é bem visual. Imagina um cidadão correndo atrás do vento. Ele volta uma gráfica ali, um vento bem forte, e a pessoa simplesmente decide correr atrás do vento. Você vai pensar que a pessoa não está dentro de si. Ela está completamente louca, não tem sentido nenhum. Não há nenhum tipo de proveito nisso. E vocês vão me convir que elas vão ficar bastante cansadas se querem fazer isso o dia todo. E ele está falando isso. Você vai cansar, você não vai ter proveito nenhum, e mais, não vai ter nenhum sentido. Se a sua motivação for apenas ser melhor do que o outro. O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá uma lição preciosa em Mateus 22, versículos 36 a 40, que eu queria que todos nós conhecemos muito bem. Ele diz que toda a vontade de Deus, toda a lei de Deus se resume a duas coisas. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Com isso, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aquilo que deve motivar tudo aquilo que nós fazemos. Por que nós acordamos cedo e trabalhamos e nos esforçamos, ficamos até tarde na noite, no tempo, ativos, produzindo? Deve ser, em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus. Nós queremos fazer o melhor com o nosso conhecimento para poder servir ao próximo também. Nosso alvo ou destreza não deve existir simplesmente para sermos melhores do que os outros, mas para servirmos melhor, tanto a Deus como também ao próximo. Eu creio que nesse momento nós podemos concluir com basicamente duas lições, ou duas verdades que nós podemos aprender na nossa vida. A primeira coisa é que nós não devemos apenas fazer a coisa certa, mas também nós devemos ter a motivação correta. Porque tantas vezes nós estamos fazendo tudo certinho, mas a motivação está completamente errada. A lição que esse Senhor, rei e velho, Salomão, nos dá, nos mostra que tantas vezes a nossa dedicação ela é marcada por um egoísmo e um desejo de simplesmente se sentir melhor do que o outro. Vejam, competir não é errado, mas quando ser melhor é mais importante do que o amor a Deus e ao próximo, nós estamos construindo a nossa casa em cima de areia, nada que seja sólido. Eu sei que o ponto aqui dos senhores nesse evento não é especificamente tratar sobre a concorrência entre as pessoas, apesar que em alguns momentos nós falamos a respeito disso. Antes de tudo, nós falamos muito da concorrência entre as pessoas jurídicas, entre as empresas. Mas o meu foco aqui não é falar para a empresa, né? A pessoa jurídica não tem rosto. A gente não olha no rosto dela. Por isso que a minha mensagem é voltada a falar o coração de cada um de vocês, visando orientá-los segundo a palavra de Deus, para constantemente ter esse exercício de sondar o coração. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo cedo? Por que eu me dedico tanto? Será que é porque eu amo a Deus? Será que eu faço tudo o que eu faço por amor ao próximo, para ajudar os meus alunos, para ajudar os meus colegas de turma? Será que é isso que me move? E, em segundo lugar, creio que a motivação errada pode tornar os nossos esforços inúteis, como correr atrás de vento. Ninguém gosta de trabalho inútil. Talvez você já tenha feito, né? A pessoa às vezes passa, você vai fazer tal coisa, sem dizer por quê? Para quê? E quando termina, ele diz, olha, não, pode guardar para você. Para que eu fiz isso? Ninguém gosta de trabalho inútil. Então ninguém vai gostar de correr atrás de vento. Diante disso, não passe a sua vida inteira correndo atrás de vento, trabalhando em algo que é inútil, motivado por uma vaidade ou por inveja. Trabalhe da maneira correta. Trabalhe por amor. Trabalhe por amor, em primeiro lugar, a Deus que lhe deu a vida, lhe deu a saúde, as portas que abriram, foram abertas para você, foi Ele que abriu. E a Deus também que lhe dá a possibilidade de exercer o seu trabalho, a sua profissão, em amor ao próximo. Deus, então, nos abençoe. Quero fazer uma pré-oração, pedindo a bênção de Deus por esse evento. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina não apenas a sermos diligentes no nosso trabalho, mas a motivação que deve nos mover, que deve nos conduzir, que é o amor. Amor ao Senhor, amor ao próximo. O Senhor nos ajuda a sempre termos no nosso coração o desejo de servir ao próximo, que não seja inveja, aquilo que aquece o nosso coração. Não o desejo de ser melhor do que o outro, mas simplesmente o desejo de viver como o Senhor nos ensinou, em amor ao Senhor. Nós oramos assim gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Queridos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe grandemente o evento de vocês. Infelizmente, eu vou precisar me retirar, porque eu já tenho uma outra demanda do exercício da capelania. Deus abençoe. Obrigado, reverendo Bruno. Eu passo agora a palavra ao pastor Vicente Maioli, professor doutor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretor da Escola do Brasil. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente ao reverendo Bruno pelas palavras e saudar todos os presentes, seja presencialmente ou virtualmente, onde a gente tem, acho que, um grande número pelo que a Dora, nossa querida Dora do IBRAC, informou. Agradecer aos palestrantes que aqui participam de forma presencial ou virtual, e ao IBRAC a oportunidade de termos mais uma edição do IBRAC nas universidades. O Mackenzie, já que nós estamos falando do IBRAC, em um evento organizado pelo Comitê IBRAC Júnior, IBRAC Jovem e o Comitê de Diversidade do IBRAC, o Mackenzie é a primeira escola a ter em sala de aula meninos e meninas brancos e negros. Veja, isso já é um pioneirismo do Mackenzie ainda no século XIX, algo que não tinha aqui no Brasil. E quando a gente fala de um evento de tecnologia, que é um dos temas abordados hoje a partir do viés concorrencial, quando o Mackenzie inaugurou, acho que foi em 2014, o MacGraph, um centro de pesquisa de nanotecnologia do grafeno, só existiam outros 2 centros assim no mundo. Também temos esse pioneirismo com a tecnologia, com a ciência. E o reverendo Bruno, ele fala de ouvir os idosos. E o IBRAC tem essa característica também. Ao mesmo tempo que traz os jovens, nós temos a experiência daqueles que criaram o IBRAC e daqueles que estão há anos trabalhando o direito concorrencial. É uma forma de transmitir esse conhecimento. Então, hoje temos aqui alguns dos palestrantes, lógico, sem falar a idade, eu não sei, tomar cuidado, né? Mas, por exemplo, eu já me considero com certa idade, eu tenho que ser sincero. E o Carlos Ragazzo, o professor Ragazzo, lá na FGV Rio, desde quando eu entrei na área, ele já estava na área da concorrência também. A doutora Patrícia não, mas ela começou muito jovem, acho que com uns 10 anos ela começou já na área do direito, jovem aprendiz do direito concorrencial. Então, nós temos também o professor Vinícius Klein, grande pesquisador da área concorrencial, lá da Federal do Paraná. Então, veja como nós estamos, São Paulo, Rio, Paraná, e temos aqui o Bruno Becker, jovem, mas com grande experiência na área também, mais jovem do que eu, né, Bruno? Não parece, né, que você tem barba, não tem, mas você é mais jovem do que eu. E a Rebeca também, que será a moderadora desse evento, participa do IBRAC Júnior, e é mackenzista também. Então, nós temos aqui mais uma representante do Mackenzie. Então, a oportunidade de dialogar com vocês é uma grande satisfação para mim. Tenho certeza que vou aprender bastante com vocês. E o evento que fica registrado, fica gravado, depois é utilizado também como aula, como fonte de pesquisa a todos aqueles que estudam e pesquisam o direito concorrencial. Eu agradeço ao Mackenzie por receber o evento e ao IBRAC pela promoção desse evento. Obrigada, professor, por nos receber novamente, né? Ano passado a gente estava aqui na primeira semana de concorrência, então é um orgulho, você sabe, estar e continuar aqui no Mackenzie de portas abertas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer novamente a todos os palestrantes que estão virtualmente ou presencialmente nesse evento. E a gente escolheu para abordar nesse segundo dia da Semana da Concorrência um tema que é muito importante, pensando nos dias atuais, que é a estratégia de inovação em mercados competitivos, principalmente focando na área de mercados digitais, né, que é um desafio, acho que acredito, para todo mundo. Então, pensando até nos alunos da graduação, que é o nosso ponto focal,
A gente pensou em trazer aqui uma conversa introdutória, né? A gente sabe que o tema é complexo, tem muitos estudos, muitas discussões. Realmente trazer essa primeira visão para os alunos de como a concorrência pode também estar presente nos meios digitais. E pensando em mercados, né, competitivos, aí, tecnologia, por exemplo, o celular que você compra hoje, a gama de possibilidades que você tem de escolher a marca, modelo, design, e a inovação ali está bem presente, né, professora? Sempre pensando em como atingir o público final, o público-alvo, com tecnologias avançadas, como facilitar a vida do usuário no dia a dia. E aí a gente já traz a primeira pergunta, que eu acho para iniciar o chave de ouro, que é como o CAD vai enxergar isso, né? Então, a gente trouxe aqui 2 questionamentos. E o primeiro é, quando iniciamos um ato de concentração, que é aquele primeiro momento de pedir, de falar, CAD, por favor, avalia, né, se eu posso ou não fazer essa operação. Um dos principais desafios que a gente tem é a definição do que significa, né, na prática, os termos comerciais, em mercados digitais, enfrentando esses desafios de definição. Como que a gente pode falar sobre posição dominante, interconexão de mercados digitais e essa dinâmica, né? Porque você fala assim, olha, eu vou definir isso hoje, mas amanhã, com a inovação, esse termo já fica antigo, né? Então, como que a gente pode definir isso? E aí, tem a palavra o professor Vinícius. Bem, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade aí de estar aqui com pessoas tão importantes aí, com o professor Ragazzi, o professor Vicente, né, a professora Patrícia, o professor Bruno, com a Rebeca, né, a professora Juliana teve, acho que um plano de última hora, não pôde vir aí. Ela é tão difícil dela que está em 2 anos dela, eu e a Patrícia. Então, é um grande desafio aí, mas tentaremos, né. Na parte de arte de concentração, mercados digitais, né, com um comentário da pergunta da Rebeca, eu acho que uma coisa interessante a gente perceber é que a discussão tradicional, né, como ela falou, da sobreposição horizontal de mercados, ela tem diferenças nos mercados digitais. E um dos pontos que acho que vale a pena observar, falando em inovação, é que os mercados digitais, em geral, a gente pode falar em plataformas digitais ou ecossistemas, eles acabam tendo um efeito conglomerado, de alguma forma, no sentido de você ter dificuldade de separar bem os mercados mesmo, né? Um ponto aí, sem entrar em muitos conceitos e tal, mas é interessante perceber, é que a inovação, atualmente, ela tem como grandes leitores acesso a dados, né? E os dados estão ser aplicados em vários setores, né? Então, vários processos de concentração, a gente vai perceber que eu tenho dificuldade de definir exatamente em quais mercados eles vão impactar, porque de alguma forma em muitos pontos eu acesso a dados, a aplicação desses dados em mercados adjacentes ou mercados que aquele ecossistema, que aquela plataforma pode entrar e deixa de entrar eventualmente por não ter acesso a esses dados, né? E aí eu acabo controlando, de certa forma, a produção de inovação, que eu controlo um insumo essencial, que é a capacidade de trabalhar com esses dados. E se eu pensar na estrutura, na arquitetura dos ecossistemas digitais, eu posso, eventualmente, ter capacidade de controlar, pela construção da arquitetura digital, a própria demanda por inovação, né? Acho que um exemplo bom de entender é pensar se a gente for pensar alguém que vai produzir inovação, né? E produz algo que não seja compatível nem com a Apple Store, nem com Google Store, ou seja, não entra em nenhum celular, né? O exemplo da Rebeca deu ali, né? Veja, esse processo inovativo ele tem um problema, né? Ele tem dificuldade de ter demanda por ele, de ser aceito, porque basicamente eu não consigo entregar ele para as pessoas em termos de uso, né, daquele processo inovativo. Porque basicamente os ecossistemas dominantes não são compatíveis com ele. E aqui tem um ponto, quando se falou que falou também em interconexão, posição dominante, né, que ficou bastante forte no caso digitais, que é a questão da inovação
partir de empresas que seriam uma concorrência potencial, né? Ou um Maverick, ou uma Key Acquisition. Então, a ideia de que eu conseguiria matar a inovação no começo, porque eu percebo o quanto ela vai questionar aquele meu ecossistema, aquela minha plataforma. E aqui a gente teria que ter capacidade de diferenciar entre uma situação em qual a inovação proposta ela é tão disruptiva que ela poderia colocar aquele ecossistema, aquela plataforma em risco, né? Inovações incrementais, né? Tão disruptivas que podem complementar aquele ecossistema, aquela plataforma, de forma a melhorar o uso daquela plataforma e ser compatível com aquela infraestrutura. Se a gente permitir que os ecossistemas dominantes, né, de alguma forma, invariavelmente, só permitam, né, inovações incrementais à sua arquitetura, né, e consigam matar o nascimento, né, essa ideia, né, as inovações disruptivas que podem colocar o ecossistema como um todo em risco, a gente pode estar dificultando que outros tipos de arquitetura surjam e questione aquela existente, né? Então, um dos riscos, uma das coisas que me parece que a gente pode pensar, né, é um pouco essa ideia de como eu consigo, né, na análise de área de concentração, identificar não apenas a análise tradicional, né, de concentração, mas sim, né, os riscos de potenciais concorrentes que poderiam colocar em risco a plataforma, aquele sistema. Esse é um dos desafios, me parece, que eu gostaria de pontuar nesse comentário inicial, Rebeca. Obrigado. Professor Vinícius, obrigado. A Rebeca agora pediu para eu continuar, então já vou dar andamento. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o ponto inicial do Vicente das idades, né? E aqui eu acho que eu nunca falei, porque eu acho que eu nunca tive no ambiente, no mesmo painel com o Ragazzo. Eu conheci o Ragazzo quando fui fazer o Picard, em 2008, 2009. Eu quase fui brigadista dele, acabei não sendo, fui brigadista da presidência. Mas isso demonstra que eu sou bem mais novo mesmo, de fato. Muito orgulho. Mas é muito orgulho estar aqui na mesa com vocês todos, profissionais que eu admiro tanto. Quando a gente recebeu o convite do IBRAC Júnior, e eu quero até agradecer o IBRAC Júnior na pessoa da Rebeca, fiquei pensando, bom, antes eu só quero fazer uns comentários. Apresentação inicial. Sou membro do IBRAC Diversidade, então o IBRAC Júnior faz parte do IBRAC Diversidade, então estou aqui também representando o IBRAC Diversidade. Trabalhei em escritórios, trabalhei em empresa, passei os últimos 6 anos numa empresa, em Chicago especialmente, então trago um pouco de perspectiva interna de como funciona a parte de inovação. Fui professor da GV de São Paulo, de Direito Empresarial, só para contextualizar um pouco. Mas voltando aqui um pouco sobre o convite, quando eu recebi o convite da equipe do IBRAC Júnior, eu fiquei pensando, porque o título é Inovação em Mercados Competitivos, e a primeira parte é sobre definição de mercado relevante. Então, primeiro, eu pensei, bom, o que é inovação? O que são mercados competitivos? O que é definição de mercado relevante? Até porque a gente está falando aqui de uma palestra inicial, né? E eu tentei quebrar isso. Bom, vamos falar de mercados competitivos, né? Quando a gente olha para trás, pré-mercados digitais, a gente fala de mercados competitivos, aqueles que a teoria chamava de atomizados, né? Tomadores de preço, produtos uniformes, todos os participantes do mercado, eles não eram capazes de definir preço, então eu gosto muito do exemplo da relação de fotografia, mas daí eu demonstro idade, então não deveria usar esse comentário, é uma coisa mais moderna. Mas o mercado de revelação de foto era uma coisa atomizada, né? Em qualquer lugar o preço era muito parecido, o produto era muito parecido, tinha um monte de mercadinho e a gente já sabia que qualquer lugar que fosse o preço era parecido. E a gente fala hoje, né? O que é um mercado competitivo hoje, né? Não é aquele mercado que tem tantos... Na verdade, é o oposto. Na verdade, os mercados competitivos, eles são aqueles que tu tem quase monopólios. Mas é engraçado, porque a gente pensa, bom, eles têm monopólio, mas eles são competitivos. Como, né? Porque eles têm que manter essa competitividade. Então, a gente está, para essa semana, eu acho, a Apple lançar um celular novo, o 16, eles vêm há 16 anos, uma vez por ano lançando, porque eles não podem deixar o poder deles. E a Samsung vem fazendo o mesmo. E
cada vez é uma câmera melhor, cada vez é uma coisa, para se manter inovadores. Então, assim, a competitividade do mercado aqui é muito diferente, né? A competitividade antes era para participar daquele mercado, hoje em dia é para dominar o mercado. De diversas formas. A gente tem esse conceito do winner takes it all, que né, quem entra no mercado ganha todo ele, em plataformas digitais, como o Vinícius falou, em mercados tecnológicos, como da Apple, de produtos. Eu venho de uma empresa de medtech, então lá também a competitividade é lançar um produto inovador. Então, uma empresa que lançou um dispositivo que as pessoas não precisavam mais furar o dedo para medir glicose, elas têm um sensorzinho no braço, e essa foi ultra inovadora, eles ganharam o mercado, o monopólio, e a competitividade está em todas as empresas querem fazer a mesma coisa. Na verdade, elas querem fazer um produto muito melhor. Tem um livro, Zero to One, esqueci o nome do autor, que ele é bem fininho, vale a pena ler quem tiver interesse, que ele fala isso, assim, hoje em dia a competitividade está em conseguir um monopólio, mas não um monopólio, não um produto novo, parecido com o que há, criar alguma coisa que não existe a ponto de que qualquer competidor, para criar aquilo, ele demanda de alguns anos, né, para as empresas ganharem o poder de mercado e poder usar margens maiores. Bom, mercados competitivos são duas coisas bem diferentes. Inovação, mesma coisa. A inovação naquela fase anterior, né, não digital, não tão tecnológica, a gente estava trabalhando em inovações incrementais, aquela pesquisa de desenvolvimento. Então, mercados de farmacêuticas, patentes, eles produziam, faziam desenvolvimento, pesquisa, registravam patente, tinha um monopólio, né, por X tempo, e assim que acontecia, e eles iam inovando, expandindo, ou criando novas empresas, né, processos de M&A, que a gente está falando aqui de definição de mercado relevante. E essas estratégias de inovação no mercado digital são diferentes também. Hoje a gente está falando dessa disrupção tecnológica, inventar uma coisa nova que ninguém tem. E a gente já vai falar da parte da definição do mercado, né? Como é que a gente define um mercado que ninguém conhece, ninguém sabe, que ninguém viu? Como é que o CAD olha como uma coisa completamente nova, né? A gente está falando de plataformas, então essa inovação ela vem por meio de plataformas e ela vem por meio de dados. E dados são coisas muito novas, né? A gente está falando que há muito pouco tempo atrás, parece décadas, quando a Meta comprou o WhatsApp, né, uma empresa sem faturamento, daí meio confuso, e aí submete, não submete, a Alemanha teve que rever critérios, porque é uma coisa muito diferente, tu trabalhar com uma empresa que o objeto dela são dados e ela não tem receita. E já para terminar, então a gente entender aqui, localizar a gente em estratégias de inovação em mercados competitivos, aí quando a gente entra na definição do mercado não fica mais fácil, não. A gente trabalha normalmente em duas, eu gosto de 3 dimensões de definição de mercado relevante, que é de produto, geográfico e eu gosto do temporal também. Acho que o temporal ele é pouco falado, mas ele é muito importante. E quando a gente fala dessa definição, então, de produto, a gente está falando em que medida que o produto é substituído. Estou falando de uma forma super simplificada aqui, mas a gente está falando do produto, é a substituibilidade do produto. Então, à medida que um consumidor compra pão de forma, ele não compra pão francês na padaria. Na medida em que um celular, um iPhone, pode ser substituível pelo um Samsung, na medida que produtos vão ser substituíveis na perspectiva do consumidor, né? O consumidor compraria, bom, aumentou o preço de um, posso ir para o outro, né? Aumentou o feijão, eu vou para o grão de milho, sei lá. Mas notem que aqui, na definição de produto, quando a gente fala em mercados competitivos digitais, a gente não tem muito grau de comparação, a gente perde um pouco essa definição. E é muito importante, eu já vou falar no final, já estou quase terminando, por que é tão importante isso? Quando a gente fala de geográfico, a gente está definindo em que medida que aqueles produtos competem no mercado geográfico. Então, a gente pode ter um produto local, um produto regional, um produto nacional, um produto global. Então, commodities normalmente são globais, porque elas são negociadas a nível global. Tem plano de saúde, ele era local, ele era municipal, nem lembro se mudou. Tu tem produtos que às vezes é raio, né? Um raio de distância, o hospital era raio de distância, estacionamento, a gente, nos casos, calculando a distância dos estacionamentos para ver se tinha competitividade. Então, é naquela medida que o consumidor vai atrás. Claro que comprar grãos em commodity vai ser um global,
ninguém vai atravessar a cidade para comprar pão na padaria. Então, assim, a medida geográfica é muito importante. E a temporal, a gente pode falar de sazonalidade aqui, por exemplo, árvores de decoração podem ser substituídas, mas no Natal, o pinheiro ele não vale a mesma coisa que uma árvore normal, porque aquelas pessoas querem comprar mais, se torna menos substituível. E a gente pode falar temporal também à medida que as coisas mudam, né? E na questão tecnológica, isso é muito importante. E para fechar, gente, a dificuldade aqui de todas essas inovações dos mercados competitivos e da definição do mercado é que a definição do mercado acaba sendo uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar. Porque ela pode ser, numa fusão em aquisição, num ato de consideração, a definição se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Eu estava ouvindo um podcast outro dia sobre a Amazon, e é muito legal, porque são duas pessoas com visões completamente diferentes. Uma que acha que não é a Lina Khan, mas ela acha que é um podcast americano, que a Amazon dominou tudo e é dona de tudo, e outra acha que nem é tanto assim. Eles trazem dados, né? Se a gente falar, bom, a Amazon tem 38% do e-commerce nos Estados Unidos. É bastante, a gente poderia dizer que ela é dominante. Mas se a gente olha para todas as vendas de varejo, físicas também, ela vai ter 5%, 10%, que é muito pouco. E essa é a questão da definição do mercado, porque se a gente define muito restrito, a empresa vai tender a ter monopólio. Se a gente amplia, ela pode não ter, e aí que a gente tem que entender como que a gente coloca mercados digitais, plataformas, esses novos produtos, no mercado. Voltando para aquele produto lá da empresa que eu trabalhava, o medidor de glicose. O medidor de glicose compete com a lancetinha de furar o dedo? Bom, ele serve para a mesma coisa, a gente poderia dizer que sim, mas ao mesmo tempo é um produto completamente diferente, inovador, o preço é diferente, a tecnologia é diferente. E aí, como é que a gente define, né? TikTok concorre com Instagram? Em certa medida sim, em certa medida não, depende de como a gente olha para a perspectiva. Então, eu vim aqui mais para trazer um monte de elementos e botar um pouco de lenha na fogueira. Obrigado. Obrigada, Bruno. Acho que é sempre relevante você falou sobre medir, né? E aí eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho, um dos primeiros casos que eu trabalhei, e aí eu lembro que eu tinha que ficar lá no Google Maps, assim, no mapinha, para ver se tinha realmente a distância necessária para falar para o CAD que realmente podia. Então, são coisas que hoje em dia a gente nem faz mais, né? Pensando até mesmo no mundo digital, impossível, né? Pensar. E eu queria passar agora a palavra para a professora Patrícia, para ela comentar. Obrigada, Rebeca. Obrigada ao IBRAC pelo convite, pelo gentil convite. É um prazer enorme aqui, ainda mais com as sumidades físicas e virtuais. Quando o Vicente começou na minha opinião, né, querendo trazer essa questão, vamos chamar como o Bruno mencionou, temporal, né, pessoa mais velha, pessoa mais jovem, enfim, absolutamente irrelevante essa questão, mas, enfim, quando eu comecei a estudar, entrar nesse meio, inovação era, a gente só olhava inovação como eficiência econômica. Então, inovação, no matter what, era ótimo. Inovação era bom. Então, assim, você conseguia aprovar um ato de concentração, ainda que gerasse uma dominância de parcela do mercado relevante, ou significativa, para não confundir conceitos, porque trazia inovação, ou tinha o potencial de trazer uma inovação. E era isso. Então, inovação era bom ponto. Aí o mundo vai mudando, e hoje a gente fala, não, inovação. E assim, só para fazer a gente está aqui falando com o público da graduação, então só para dar uma contextualizada, análise de atos de concentração, como a Rebeca introduziu, ela é uma análise prévia, preventiva, então é antes de acontecer, você faz ali um exercício de futurologia controlado, e tem etapas que já são definidas, né? Então, você tem lá a definição de mercado relevante, onde tudo começa, que é a área, os produtos que serão afetados por aquela decisão. Aí depois você tem uma análise de barreiras à entrada, quer dizer, quão fácil é qualquer um resolver acordar e passar a explorar aquela atividade econômica.
Depois você entra numa discussão de rivalidade, quer dizer, o quanto alguém é capaz de se impor ou de reagir a uma determinada decisão econômica. E, por fim, você tem a tal da eficiência, que é, na verdade, a conta final, o custo-benefício entre os efeitos que aquela transação pode causar e os benefícios que aquela transação pode causar. E a inovação estava lá nos benefícios, né? Então, na soma, o resultado tinha que ser positivo, o resultado líquido tinha que ser positivo, e aquilo era aprovado, ou seja, olhava e falava, não, o mercado será afetado, mas vai ganhar mais do que perder com essa operação, a grosso modo. E, então, a inovação estava lá, guardada naquele local, né? E aí, hoje, a inovação, ela como que andou na análise econômica, né? Então, ela foi vindo para trás. Então, bom, inovação virou rivalidade, inovação virou barreira à entrada. Então, você pode ter uma inovação como uma barreira, uma espécie, uma forma de segurar o seu concorrente, né? Ou, então, por exemplo, eu lembro quando a gente ainda apareceu a discussão de que o pitoco, termo super técnico, do carregador, né? Então, a Apple só conversa com a Apple, o outro só conversa com o outro, e aí foi, inclusive, uma medida de inovação, as empresas começaram a fazer, não, o meu conversa com todo mundo, então, né, se você tem um celular de outra marca, mas pode comprar o meu carregador que vai funcionar para você também. E aí entrou na rivalidade, na barreira à entrada e, finalmente, na definição de mercado relevante. Então, o serviço ou o produto afetado pode ser a própria inovação. Então, você vai avaliar a inovação para definir aquele espaço em que vai ser afetado por uma determinada inovação. E não só necessariamente como uma coisa boa, que você só vai olhar ao final da análise. Então, e aí para o mercado digital que muda todo dia, né, como o Bruno falou, telefone celular, né, cada ano já não faz mais sentido o ano anterior, né, então o espaço de um ano não é nada. Quando você começa a olhar a inovação em definição de mercado relevante, né, quando você fala de mercado digital, você fala, bom, mas qual é o espaço que está sendo afetado? Qual é o produto que está sendo afetado? Aí alguém responde para você, aquele produto que não foi inventado ainda, que a gente sabe que a gente não precisa, que a gente ainda não sabe que precisa essencialmente. Oh, meu Deus, como que eu vou olhar o impacto de alguma coisa em alguma coisa que ainda não existe? Né? Se antes era um exercício de futurologia, agora, então, fala, bom, agora danou-se. Agora não tem mais teoria econômica que resolva isso. Então, e aí, já vou pular aqui um pontinho, para um outro lado, a Europa, por exemplo, teve uma boa solução, falando, não vou discutir isso. Eu vou fazer uma lei que vai ter uma lista de empresas que, para essas, qualquer coisa que elas fizerem, eu vou assumir que eu não vou precisar definir mercado relevante e vou assumir que essa empresa tem um determinado posicionamento. E, a partir daí, eu faço análise. E escapou dessa discussão. Escapou espertamente, na minha opinião, sem entrar no mérito entre críticas e elogios, não estou entrando nesse mérito, mas ela escapou dessa discussão. Ela falou, não preciso. Essas empresas, elas têm uma capacidade, uma velocidade, uma capacidade de inovação tão alta que não faz sentido. No minuto que eu defini o mercado relevante, ele mudou. Então, não faz sentido, né? E aí a Europa lança o DMA, Digital Market Act, e lista as empresas. Fala, então, agora, em vez de falar de mercados, produtos e serviços, eu vou falar do comportamento dessas empresas. Então, toda vez que chegar nesse pessoal aqui, esse pessoal eu já vou partir de um ponto para frente, né? E, digamos assim, de novo, sem entrar no mérito se é justo, não é justo, se está certo, se está errado, mas não deixou de ser uma técnica. Então, assim, você
a inovação passar a ser vista ao mesmo tempo como uma eficiência, ou seja, um efeito positivo, e ao mesmo tempo uma barreira à entrada, realmente fica um negócio muito difícil de conciliar. Então, você usa a mesma coisa 4, 5 vezes na mesma análise sem chegar a conclusão alguma. E balancear essas coisas é que é o grande desafio. Sou eu. Bem, gostei muito do que eu ouvi até agora. De modo que vou tentar até pegar outros pontos aqui, porque foi trazido explicar bem essa temática. Estratégia de inovação em mercados competitivos. Né? Poderia falar tanta coisa, mas vamos tentar pegar alguns aspectos aqui e fugindo um pouco do que já foi falado e tentando complementar. Como a Patrícia colocou, isso ela estudou nos manuais, porque não é da época dela, né? Mas eu já vivenciei isso. Então a gente assistia as palestras da Elizabeth Farina e ela falava, não, as empresas competitivas e tal. E a professora Elizabeth falava do Schumpeter também, né? Inovação destrutiva. Só que era num contexto que a gente não tinha ainda as plataformas digitais. Mas isso que a professora Farina, cara, dizia, e o Bruno traz também na sua apresentação, o Vinícius, é a empresa ela querendo criar algo novo, que ainda não tem no mercado, algo que seja disruptivo, que vai acabar destruindo aquilo que tinha antes. Por que a empresa busca isso? Porque, ao mesmo tempo que traz essa vantagem, esses benefícios para o consumidor, facilitar a sua vida, é só imaginar escutar música, o que era quando era criança, que era disco, você queria gravar uma música, ficava no rádio com a fita lá, gravando, na hora que aí você apertava o pause na hora do intervalo. Hoje, no meio, e hoje você tem o quê? Você tem tudo no streaming, né? Não é nem no CD, não é nem no MP3, você tem no streaming, você não compra mais isso. Tem isso, então no seu celular você escuta infinidade de discos. Imagina se eu fosse ter os LPs que eu tenho, a quantidade de LPs que eu tenho aqui no meu streaming. Então, isso é inovação. Então, as empresas vão buscando e traz vantagens também para o consumidor. Agora, por outro lado, são tecnologias que estão sendo colocadas fora do mercado. Mas isso é a competição. Então, esse é um aspecto bem positivo da competição. E nós trabalhamos com direito concorrencial, não tem nada de errado nisso. Agora, tentar entender um pouco também desses mercados competitivos, estratégias de inovação, tentando fazer um recorte aqui para essas economias digitais, tem alguns episódios que levam a gente a entender melhor onde chegamos, por que chegamos, e ter algumas respostas e pensar aonde queremos ir também. Quando a União Europeia analisa o caso do WhatsApp e Facebook, que sequer foi analisado no Brasil, porque não preencheu os critérios de faturamento, como também não foi na maior parte do mundo, basicamente a decisão da Comissão Europeia, da Diretório de Concorrência Europeia, foi, olha, aqui não tem um problema concorrencial. Se tiver, vai ser um problema de dados. E se é problema de dados, não é problema nosso, é problema da autoridade de dados da União Europeia. E a gente não precisa fazer nada aqui. A operação seguiu. Naquela ocasião, o Facebook falou, não, eu não vou utilizar os dados do WhatsApp. Isso não me interessa. Interessa? Eu estava comprando o WhatsApp. Tanto que logo depois, alguns vão lembrar, nós recebemos, aqueles que têm WhatsApp, eu acho que no Brasil 95% de quem usa aparelho celular tem WhatsApp, recebeu uma mensagem, olha, se você não não é combinar, mas se você não aceitar que seus dados do WhatsApp sejam compartilhados com o Facebook, você vai ficar sem acesso ao WhatsApp. Isso aconteceu também na Europa.
Tanto que a Autoridade de Concorrência da Itália abriu um processo, lá a Autoridade de Concorrência, ela é concorrência e consumidor, e condenou o Facebook, em razão disso, aplicando a lei de consumidor. Mas é a mesma autoridade. Na Alemanha, o Facebook também acaba sendo condenado nessas práticas. Ou seja, desdobramentos daquela operação que, na minha opinião, foi mal analisada pela Comissão Europeia. Agora, por que, na minha opinião, foi mal analisada? Porque não se entendia o que era o mercado relevante de dados. Para que serve o dado? Qual que é a importância que o dado tem dentro dessa economia, falando, né, da economia digital, que hoje talvez seja mais nova. Então, o que é esse mercado relevante? Por que as empresas têm essa dependência dos dados? Esse estudo não era feito. E mais recentemente que começa a perceber a importância e falar, opa, precisamos mudar o olhar para entender o que é esse mercado relevante. O que o dado representa em toda a estrutura das empresas. Porque nós estamos falando dos ecossistemas digitais. E o que as empresas viram lá no passado, e não é uma crítica, é um fato, e as autoridades não perceberam porque desconheciam, e a autoridade concorrencial tem esse princípio. Se eu não entendo aquele mercado, como que eu vou intervir no mercado onde eu posso prejudicar todo o processo inovativo? Então, deixa as coisas acontecerem, e se depois eu constatar que tem um problema, eu faço a intervenção. Isso se deu, por exemplo, no caso do Google DoubleClick. O Google, até 2007, 2008, notadamente era o quê? Era um motor de busca, né? Uma ferramenta de busca na internet. Só que em 2007, 2008, o Google compra uma empresa chamada DoubleClick. Operação que passou pelos Estados Unidos, pela autoridade, Federal Trade Commission. Só que eles não viram problema nenhum no Google comprar uma empresa que se ocupava de propaganda online. Por quê? Porque são mercados diferentes. O Google é um motor de busca. A DoubleClick faz publicidade online. Não tem problema concorrencial aí, não tem sobreposição, não tem verticalização. Aquela cabeça de 2007 e 2008. Só que essa operação faz o Google ser o que ele é hoje. Porque ele conseguiu o quê? Monetizar propaganda online. Ou seja, ele tinha acesso aos dados. Todo mundo pesquisando na internet. A partir do momento que ele consegue ganhar dinheiro vendendo propaganda online pelos dados que ele tem, olha o pulo que essa empresa tem. Tanto que se você conversar com autoridades da época, do FTC, projeto de oportunidade, eles falam, olha, se a gente soubesse naquela época a decisão seria outra. Eles não sabiam, então também não dá para culpá-los. Mas a gente tem que continuar nesse processo para entender melhor. Então as empresas, elas vão buscar esse processo inovativo, não tem nada errado, eles vão, entre aspas, buscar esse poder de monopólio, que é essa competição pela inovação, para conseguir exercer esse poder, para ter uma menor elasticidade da demanda, ou seja, ele conseguir ganhar mais com isso. Mas a competição fará o quê? Com que outras empresas, vendo essa empresa se destacar no mercado, pensar, o que eu posso fazer? Onde eu posso inovar para ser melhor do que ela? Agora, para conseguir fazer isso, muitas empresas terão que ter o quê? Acesso ao mercado. Porque nós temos situações de posição dominante. Nós chegamos em alguns cenários onde empresas inovadoras não vão conseguir ingressar no mercado para competir. Porque a posição de determinados agentes econômicos é tão forte, é tão consolidada, que naturalmente eles vão se perpetuar. E ao se perpetuarem nessa condição, de duas uma. Ou você pode entender que eles terão incentivos para continuar inovando, só que ao mesmo tempo aplicando obsolescência programada, de modo que um produto que você comprou ele daqui a 2 anos não funciona mais, porque ele programou para não funcionar mais,
e você vai ficar preso nesse ecossistema, porque você tem um custo para mudar para um eventual concorrente muito grande, então você fala, não, nossa, meu celular está novo, meu celular está tão bom, só que ele não tem mais atualização de software. Então eu sou obrigado a comprar um outro aparelho, obsolescência programada. Ou essa empresa está numa situação tão confortável no mercado que ela não precisa se preocupar mais em inovar, em melhorar o preço, porque o consumidor não vai ter mais escolha. Ele está preso. A situação do mercado se concretizou. A outra alternativa é, diante de um cenário desse, poder de posição dominante, é a autoridade, e aí entra a autoridade da concorrência, falar o que eu posso fazer para acirrar a competição e dar oportunidade para que nós tenhamos inovação nesse mercado. Como foi feito no passado, por exemplo, quando nós tivemos o caso Microsoft com o Explorer, onde você tinha uma situação de mercado onde concorrentes como o Netscape Navigator não conseguiam entrar. É browser, né? Fala isso daí. A autoridade fez uma intervenção. E hoje, a gente percebe esse movimento no mundo. A Patrícia deu o exemplo do Digital Market Act, que é uma regulação ex ante, ou seja, a autoridade falou, olha, temos uma experiência em analisar casos nesse mercado. Sabemos os problemas. Então, a gente cria uma regulação ex ante, porque o tempo de aplicar a lei concorrencial vai demorar muito. E a gente já sabe quais são os problemas. Se vai funcionar ou não, o tempo dirá. Outro exemplo recente, na semana passada, a condenação, vamos dizer, em primeira instância, do Google, em razão da dominação que ele tem do Chrome, na ferramenta de busca pela internet. Uma decisão nos Estados Unidos. Então, veja, até os Estados Unidos já está, precisamos fazer alguma coisa. Até que tem uma série de processos abertos. Então, nós tivemos acho que essa evolução, especificamente nesse mercado, onde é um processo natural, mas essas empresas consolidaram a dominação do mercado. E uma vez dominantes do mercado, e as autoridades percebendo, olha, algo tem que ser feito, o movimento começou a ser feito. Acho que o tempo vai mostrar para a gente se estão indo no caminho certo, se vai viabilizar a competição, que ao mesmo tempo em que a gente fala, se discute esse processo de acirrar a competição, a justificativa de quem tem a dominação é, olha, mas eu estou entregando o que o consumidor quer. E se eu não tiver essa dominação, eu não vou conseguir ter essa eficiência para, entre aspas, de forma gratuita, oferecer tanta coisa aos consumidores. É uma discussão bem interessante, mas vamos escutar aqui, já falando de idade, o professor Carlos Fagasso, o nosso sênior da concorrência. Bom, eu não sei se eu agradeço toda essa experiência de bullying etário que eu estou sofrendo aqui, e sobretudo ao ser deixado por último, né? Então todo mundo aproveitou, com exceção gloriosa da Patrícia e do Vinícius, né? Mas Bruno e você, Vicente, abusaram de mim. De qualquer maneira, obrigado aí pelo convite. Meu pai foi mackenzista, então eu tenho uma relação com a faculdade, né? Porque eu sou um ser híbrido, né? O sotaque é carioca, mas a cara é de paulista, forte. Ouvindo todos vocês e vendo assim um pouco o que está acontecendo com a discussão até mesmo de plataformas digitais, vários de vocês falaram sobre isso nas manifestações. O interessante é você ver o perfil de desafio que uma autoridade de defesa da concorrência tem, né? Então, a gente faz muito julgamento ex post, né? Então, muita gente fala, olha, que absurdo o Facebook ter comprado o Instagram, né? Mas tem que imaginar um pouco o quanto isso era difícil de avaliar na época, né? Porque esse processo de inovação, ele meio que ocorre ao redor e ao largo das autoridades, né? Ele é muito difícil de você perceber e também nem tudo dá certo. Então a gente tenta talvez antecipar várias discussões que o resultado posterior ele era em alguma medida imprevisível. Então tentando trazer para vocês um pouco a história que agora é fácil de contar, mas que à época estava acontecendo em maneira um tanto quanto dinâmica. As pessoas
talvez tão jovens aí não vão nem lembrar, mas o Facebook, que hoje é uma rede social de pessoas mais velhas, né, 50 plus, ela era muito caracterizada por textos, né? As pessoas escreviam textos largos, longos, né, se manifestavam e tal, e isso acabou se transformando em algo enfadonho, cansativo. Só que as empresas já estavam vendo para onde estava indo a atenção das pessoas. A atenção das pessoas estava indo para imagens, para fotos, né? E daí a decisão de comprar um Instagram, né? Vendo uma possibilidade de você jogar toda aquela base de clientes, né, de usuários daquela plataforma dentro de uma produção de conteúdo que vai criar muito mais engajamento. Hoje a gente está num outro cenário, né? Não é mais imagem, agora são vídeos. Né? Então, quando você olha, né, a dinâmica que está acontecendo e a evolução, hoje eu estava assistindo, hoje não, né, ao longo das últimas 2 semanas eu estava assistindo as Olimpíadas pela Cazé TV. Se você fosse olhar 10, 15 anos atrás, né, os vídeos que eram produzidos para YouTube eram muito precários. Né? Se você for até um pouco mais longe, no início da plataforma, você vai ver que os vídeos que geravam maior número de visualizações eram um gatinho caindo de uma cadeira, né, e rolando. E hoje você tem contratos do porte de uma Olimpíada, né, uma contratação de uma série de funcionários e a maneira como você vai veicular aquele determinado tipo de conteúdo está diretamente relacionado à confiança numa determinada plataforma de exposição de conteúdo, o que era impensável há muitos e muitos anos atrás. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, o TikTok, a dancinha. TikTok já é muito mais do que a dancinha há muito tempo. Ele é a principal fonte de acesso e consumo de conteúdo para as pessoas abaixo de 20 anos. Então elas veem notícia, fazem planos de viagem, tem uma série de funções e missões que são feitas via o consumo do conteúdo via TikTok que está evoluindo muito rápido, como por exemplo o YouTube evoluiu. Então, é difícil você imaginar uma definição de mercado relevante que é baseada e que tem instrumentos de mercados industriais, né? A gente está falando aí de siderurgia, cimento, né? Que tem um grau de estabilidade muito grande, né? Muito resistente ao tempo, para outro, onde você tem que ver essa pressão competitiva vindo, na verdade, de ciclos de alteração de comportamento. Né? Então você saiu do textão, que hoje ninguém mais presta atenção, para as imagens, que tiveram uma redução de interesse, para os vídeos e dos vídeos curtos. Né? E a gente não sabe qual é a próxima etapa. Talvez as próprias plataformas já estejam estudando o que vai ser a próxima etapa, né? O que vai ser o próximo caminho, a próxima aquisição delas. E a gente, como defesa da concorrência, fica muito como um engenheiro de obra pronta, olhando para trás e vendo, mas isso não deveria ter acontecido, isso deveria ter sido analisado de uma maneira diferente. Muito difícil de entender isso e de conseguir fazer essa análise naquele determinado tempo. Então, como é que as pessoas estão enfrentando isso? Elas estão mudando o perfil dos funcionários que estão trabalhando em defesa da concorrência. Se antes uma grande evolução era você ter economistas, hoje os economistas se transformaram em triviais. Grande parte dos advogados já tem conhecimento econômico também. E agora você está indo para TI, você está indo para programação, você está indo para outras áreas, e essa matriz de habilidade tem se alterado justamente para que você possa acompanhar esses ciclos de inovação e entender essas pressões competitivas. Então, é um outro perfil de desafio. E são vários, né? Vou falar aqui só um outro, só para a gente podia falar outros tantos, mas só para ficar claro, historicamente o CAD sempre divide mercado presencial do mercado online. E essa separação estava muito relacionada com grupos de consumidores diferentes e com acessos limitados, né, de determinados grupos de consumidores à internet. Só que ao longo do tempo, né, estratégias de omnichannel têm tomado conta do e-commerce. Então você compra online e pega físico, né, você pode ter vários modelos de interação entre o online e o físico que há muitos anos atrás não era uma realidade. E o grau de inserção do grupo brasileiro, de pessoas brasileiras, né, para acesso à internet mudou bastante. Isso não significa que você não vai ter mercados onde essa dinâmica continua separada. Pode ser que permaneçam em algumas instâncias, isso vai ter que, obviamente, ser avaliado no caso a caso. Mas os critérios que definiam essa separação histórica, né, de vários casos que foram julgados pelo CAD, ele não subsiste mais. Né? Ele tem que ser visto de uma outra maneira. As estratégias hoje de e-commerce, por exemplo, são totalmente diferentes do que elas eram há muito tempo atrás.
Então, o que a gente consegue ver nessa discussão de mercado relevante, que essencialmente o que você quer ver é qual tipo de agente exerce pressão competitiva sobre outro, né? E se mercados de produtos diferentes são capazes de, entre si, exercer essa pressão competitiva, ela está sujeita a um fluxo contínuo e não mais estável, como era, por exemplo, no mercado de indústria, que hoje mesmo está também passando por inovações tecnológicas, né? Embora num grau diferente, mas também por mudança de comportamento viabilizado pela tecnologia. Então, definir mercado relevante hoje em dia é um exercício, nunca tenha sido talvez fácil, mas muito mais forward-looking do que ele já foi no passado. E talvez isso seja um exagero, porque como tem a possibilidade de você ter vencedores e vencidos no processo de inovação, é sempre algum grau de especulação. Então, muito provavelmente a gente está indo para um cenário de caso concreto, que é sempre a situação que a gente vê, não dá para você trazer linhas gerais de definição de mercado relevante para todo e qualquer caso, né, a não ser que você esteja falando de princípios muito básicos, mas pelo menos você tem discussões diferentes do que você tinha 20 anos atrás. Dado que eu tenho que exercer o papel do decano da mesa, o grau de sofisticação que você tinha de discussões de mercado relevante 20 anos atrás, ou até um pouco mais, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na área em 1997, né? Então, as discussões de mercado relevante eram totalmente diferentes das que você tem hoje. E o interessante é você ver que tecnologia pode tanto empurrar para uma discussão de mais extensão, de você ter mercados mais amplos, como você pode ter também para mercados bem restritos, como o próprio Vicente falou, né? Eventualmente você pode ter definições de mercado relevante que estão dentro de determinadas plataformas, né? Em sistemas operacionais próprios, né? Que podem ter situações envolvendo discussões de lock-in, por exemplo. Então, achei super interessante todos os pontos. Eu acho que a gente está entrando num ciclo onde a gente vai ver essa mudança de matriz de habilidade, né? Durante muito tempo, os advogados dominaram, os economistas tomaram conta, e agora, até pelo que eu vi das últimas contratações do próprio FTC e da União Europeia, está entrando forte o pessoal de tecnologia da informação. Vai trazer um outro tipo de input para discussões, e eu acho que vai modificar de maneira bem interessante todas as métricas de análise, inclusive mercado relevante. Eu acho que tem essa questão do impacto até temporal, pensando aqui em todas as falas, e aí o professor Vicente trouxe a questão do disco, que eu vivi também um pouco a época do disco, professor. É vintage, né? Foi. É vintage. Mas eu acho que também é interessante trazer para a mesa, até pensando na construção do IBRAC Júnior e do Comitê de Diversidade, que eu vivi a época do disco muito por uma questão de recorte social, inclusive. Então, eu vivi essa época do disco, peguei a época do CD, inclusive também gravei fita. E eu lembro que quando eu entrei na concorrência, eu trabalhava no Lefosse e o Zeca era o meu sócio na época. E aí eu lembro que teve a pandemia e tudo mais, e tinha as lives, né, no YouTube. E aí eu falei pra ele, gente, eu tenho que sair agora da reunião, porque eu tenho uma live aqui do Santa Cril. Aí ele virou pra mim e falou, mas você sabe o que é isso? Eu falei, sim, mas eu escutava e tudo mais. E ele falou assim, não, é impossível. Você nem tem idade. Então, que é muito essa questão, né, de como a tecnologia ela também esbarra hoje nesses processos sociais de inclusão, porque eu tenho os meus sobrinhos hoje que também, eles veem tudo no TikTok, inclusive, quando eu pergunto alguma coisa para eles, falam, não, tia, peraí que eu vou ver no TikTok rapidinho e te respondo. Então, acho que é interessante pensar como a tecnologia ela avançou, inclusive no sentido de capacitar e trazer também outras pessoas de outras classes sociais para a tecnologia atual, né? E aí, entrando no nosso segundo bloco, para falar sobre práticas anticompetitivas, que no final do dia, algo que nunca muda é isso, né? Como que a gente interage mesmo com a inovação e pensando em como é o impacto anticompetitivo dessas inovações no mercado digital. E aí eu queria que os senhores trouxessem, e a Patrícia também trouxesse, essa visão de como que a gente pode monitorar, se é possível monitorar, né, esse mercado, e olhando para a questão de autopreferência, manipulação, a questão dos dados, né, essa busca do algoritmo, como que a gente trabalha, para evitar o máximo possível que haja essas práticas anticompetitivas. Se o senhor puder falar um pouco, professor Ragazzi. Maravilha, obrigado.
Quando a gente fala eu acho que, dando aqui um passo para trás, é bem interessante a gente ver as discussões que estão acontecendo hoje ao redor do mundo, falando sobre concorrência de uma maneira mais macro, né? Então, tem muita gente achando, por exemplo, que os casos de cartel estão diminuindo de maneira ostensiva, né? Números de leniência caindo, números de busca e apreensão caindo. Então, é quase como se a gente estivesse vendo aí uma quebra estrutural, se a gente falasse, né, como é, uma dinâmica mais econômica, né, no perfil de casos que a gente tem, né? A gente teve muitos casos, sobretudo casos de cartéis internacionais, né, nos anos 2000, e esses casos foram sumindo, desaparecendo, e hoje eles estão quase que num modelo de raridade. Embora a gente tenha escutado aqui da autoridade brasileira que o número de leniências não caiu propriamente, né? Então, mas vendo o cenário internacional, é esse um pouco o cenário. Então, começa a discutir assim, será que o ser humano melhorou ou será que tem outros perfis de condutas anticompetitivas acontecendo que a gente simplesmente não está pegando, né? Eu acho que tem dúvidas razoáveis com relação a isso, né? Se você está utilizando, né, novos modelos de competição que efetivamente têm impactos anticompetitivos, mas eu acho que também tem assim, um risco grave de over-enforcement, né? A Patrícia falou um pouco sobre o DMA, né? E o DMA, o Digital Markets Act, ele é uma experiência europeia, está sendo discutida no mundo inteiro, né? No que a gente chama de Brussels Effect, né? No grau de influência que as autoridades de concorrência europeias têm no resto do mundo, né? Isso também por facilidade de pesquisa, grau de conexão de sistemas jurídicos, né? Então a gente tende a olhar bastante para a Europa, mais até do que para os Estados Unidos, como forma de importar regulações. GDPR foi isso, né? A gente viu para a proteção de dados e essa mesma discussão está acontecendo para o Digital Markets Act. Só que ele é uma experiência intrinsecamente europeia. O que fez a União Europeia na prática, né? Ela pegou todo o book de casos envolvendo plataformas nos últimos anos e os casos que geraram condenação ou se aproximaram disso, que tiveram acordo, e criou uma regulação que proibia uma série de comportamentos, né? E são vários comportamentos, são mais de 20 comportamentos derivados dessas investigações de plataformas que aconteceram na Europa nos últimos 10, 15 anos. E a lógica por trás disso foi, como o processo demora muito, vamos proibir determinados tipos de comportamento para plataformas que vão observar alguns critérios quantitativos e qualitativos, sobretudo quantitativos quando a gente olha para uma situação prática, né, de número de usuários e faturamento dentro do ambiente europeu. O problema disso é que não necessariamente o resto do mundo tem as mesmas características, né? O Bruno estava falando da participação da Amazon, né? O mercado de e-commerce brasileiro é muito mais ativo e muito mais competitivo do que outros lugares do mundo, onde você tem uma maior dominância. Então, quando você olha em self-preference, né, da autopreferência, o interessante desse passo para trás é que, historicamente, né, a autopreferência ela era vista de uma maneira positiva, né, de uma maneira geral. Você olhava para os mercados, você ia num supermercado da vida e você comprava uma marca própria de macarrão, isso era uma maneira de você trazer mais competição para o mercado, porque você estaria trazendo uma opção de um preço um pouco mais baixo para ficar junto com as marcas que, em tese, teriam poder de mercado e estariam melhor posicionadas, mais bem posicionadas dentro das gôndolas, né? Então, a gente saiu de um modelo onde a gente olhava para esse perfil de prática como algo positivo e a gente deu um salto quântico para considerar que toda e qualquer medida de autopreferência envolvida por uma plataforma que atenda esses critérios, que não tem nada a ver com critérios concorrenciais, né, eles são critérios de tamanho, já seriam algo reprovável, né, per se. Isso é um salto gigante assim, em termos de técnica concorrencial. De você não fazer uma análise concorrencial daquele determinado mercado e você já extrair, né, uma ilegalidade per se. E vários os casos, inclusive europeus, já estão abertos agora, não só com relação à possibilidade de você tornar ilegais esses comportamentos, como também já tem investigações abertas, né, de descumprimento. Inclusive, várias delas já foram abertas logo no iniciozinho da vigência do DMA. Então, o que a gente tem de prática é uma tentativa, sobretudo da Europa, de tentar regular esses novos comportamentos via um modelo de regulação preventiva, como o professor Vicente falou. Isso é confuso para nós, né? Que a gente vem
de uma outra experiência, de uma outra lógica, de uma outra percepção de defesa da concorrência, onde você vê o impacto no mercado para você daí derivar algum tipo de intervenção. Só que esse tipo de conduta, né, que a gente vai ter que dizer se é ou não anticompetitiva a partir de análises posteriores, ele está mudando a maneira como você faz o enforcement lá para fora, porque a gente vinha de um modelo de que onde o cartel seria a única conduta onde você teria um tratamento per se, para agora você ter várias condutas per se, desde que elas sejam praticadas por um tipo específico de agente. Isso é uma mudança, isso é um 180 muito, muito violento, assim, na maneira como a gente olha defesa da concorrência. E para terminar, assim, eu acho que isso está relacionado também a uma série de dificuldades de gestão lá de fora, né? Os casos demoraram 10, 15 anos, e tinha falta de material humano mesmo para entender as peculiaridades tecnológicas dos casos, né? A maneira como aquilo de fato se implementava, o que de fato era o impacto anticompetitivo, e que agora está sendo corrigido diante de um novo tipo de aparato normativo. Eu tenho um pouco de medo dessa situação funcionar e a gente copiar essa situação e simplesmente adequar os modelos, porque só para a gente ter isso concretamente, o projeto de lei que foi apresentado, acho que na Câmara, se não me engano, previa uma lógica quantitativa de 70 milhões de reais. Só para a gente ter aí uma noção prática, 70 milhões de reais é abaixo do volume mínimo dos dois que, em tese, tornariam o caso notificável para uma análise de atos de concentração, que 90% dos quais não tem impacto no mercado. Então, assim, se você errar o critério, a ideia em si já é complexa porque você já não faz uma análise concorrencial. E se você errar o critério, você vai jogar uma quantidade absurda dessas empresas que podem fazer práticas que são, em tese, pró-competitivas dentro de um cenário de regulação ex ante. Então, é importante a gente ver que provavelmente as condutas anticompetitivas estão indo para outros cenários, né? Se o cartel está desaparecendo, não é que o mercado está ficando mais bonzinho, mas também é importante você olhar se a resposta que está sendo dada é proporcional e observa as melhores práticas de defesa da concorrência que a gente demorou tanto tempo para montar. Por isso que eu acho interessante essa discussão, porque vai ter uma pressão muito grande para você alocar esse grau de enforcement para outro lado, né? Se o caso de cartel vão reduzir, você vai ter uma pressão da autoridade para poder buscar ambientes competitivos de outra maneira, de outra forma, e buscando cenários distintos do que a gente tem hoje em dia. Mas se errar, o impacto que a gente vai ter em inovação e pró-consumidor vai ser muito grande. Obrigado, Rebeca. Aqui não é etarismo, é reconhecimento a toda a capacidade do professor Carlos Sagasso. Parabéns, Sagasso. Acho que você comprovou que você é o mais antigo na mesa, está desde 97. Eu comecei acho que em 98, então você é mais antigo que eu aqui na concorrência. A Patrícia fez uma cara que acho que ela não gostou muito. Não vai nem comentar. Vamos falar de inovação. Vamos gravar. Juventude, Ibrac Jovem, por isso estamos aqui, certo, Patrícia? Ibrac Jovem. Só por isso. Muito bem. Vamos lá, a partir do que o professor Sagasso já trouxe, alguns pontos aqui também para comentar. Primeiro, a gente fala muito fala muito das coisas ruins, né? Vamos falar das coisas boas também. A economia digital, e a Rebeca trouxe um exemplo, ela tem essa possibilidade de abrir oportunidades, ser inclusiva. Vamos imaginar, trazendo na área da concorrência, vamos imaginar um fabricante de uma renda no interior de Pernambuco querendo vender isso para o país, ou até mesmo para São Paulo. O que era fazer isso antes da economia digital? Como que ele conseguiria chegar no consumidor em São Paulo? Como que ele conseguiria chegar no consumidor na Itália, por exemplo? Então, a economia digital, ela possibilita tudo isso. Então, tem esse aspecto super positivo, a gente tem que entender e sempre defender como que essa economia digital ela será sempre mais inclusiva, abrindo oportunidades. Né? Veja, a gente poderia trazer uma discussão também de democracia, mas não é o foco. Então, vamos ficar no aspecto concorrencial para não sair muito do tema. Agora, tem problemas? Claro que tem. Por isso que a gente tem que estudar também e compreender quais são esses problemas. E compreender quais são os problemas, quais seriam ou são essas infrações,
passa muito pelo que o professor Ragazzo comentou. Não é o advogado que vai entender e falar, olha, esse é um problema concorrencial. Exemplo, cartel de algoritmo. Quem conhece o que é o algoritmo? Não é o advogado, não é o economista, é o técnico de informação que tem essa capacidade. Então, aqueles que atuam na concorrência vão precisar se apoiar também no conhecimento técnico específico. Quantas vezes Patrícia, Ragazzo vai fazer um ato de concentração ou vai ir analisar um ato de concentração? Ainda se faz, mas vamos imaginar, né, porque nem se falava em economia digital, vamos estudar uma fusão de empresas do pigmento têxtil. O que o advogado economista sabe de pigmento têxtil? Como que a gente entende esse mercado? Eu tenho que falar com o cara que entende, o engenheiro, que olha, é isso, um é concorrente do outro, isso não concorre, tinta é uma coisa, pigmento é outra, então são temas específicos. E na economia digital é a mesma coisa. E os órgãos estão se especializando. Então você tem a Sociedade Portuguesa, a Autoridade Inglesa, que já tem um departamento específico na questão de economia digital. No Brasil, nós não temos uma área específica, mas você tem pessoas já com conhecimento, você tem um projeto Cérebro no CAD para aplicar a Big Data para investigar casos de cartel. Você tem que ter esse avanço. Agora, esse avanço também, e compreender melhor a dinâmica desse mercado, desses ecossistemas, possibilita que os que estudam e trabalham no direito concorrencial entender, mas essa empresa tem posição dominante? Ela consegue fechar o mercado? O que é dessa empresa? É diferente quando a gente fala de uma empresa que era uma plataforma digital. Eu vou usar exemplos, citar nomes, porque são casos públicos. Então, a Amazon, por exemplo. A Amazon era uma empresa, era uma plataforma para intermediar a venda de livro. Basta. Só que depois ela se torna também uma editora e ela começa a concorrer com os próprios livros que ela está vendendo de outras editoras. Aí ela amplia essa plataforma e começa a vender todo e qualquer produto. E ela também começa a perceber, mas eu posso ganhar dinheiro também fabricando, vendendo esses produtos. Só que ao mesmo tempo ela é concorrente, ela é a dona da plataforma, que possibilita fazer a intermediação entre o consumidor e um vendedor. Isso pode acabar num problema concorrencial. Por isso que você tem que ter o estudo e análise. Só que isso é só com o tempo e quando você começa a perceber. A autoridade, dificilmente ela vai intervir em algo que ela não sabe, até para não comprometer o processo da inovação. E nós, e trazendo essa discussão para o Brasil, nós também temos que ficar atentos. Porque as plataformas, essa economia digital, ela é global, ela não tem fronteiras, ela não tem país. Ela atua globalmente, o mundo é um grande mercado. Muitas dessas empresas têm um PIB maior do que a maioria dos países. O poder que essas empresas têm. E como controlar isso daí? Então, aí nós temos o exemplo da União Europeia. E, óbvio, a gente poderia trazer uma outra discussão, né? Será que a União Europeia está no caminho certo? Por que no mundo, as grandes plataformas digitais, na lista das primeiras, nenhuma europeia? Depois de muito procurar, você vai encontrar o Spotify como uma, entre aspas, uma plataforma da União Europeia. Por que se concentra, sobretudo nos Estados Unidos e depois na China, as grandes plataformas? Por que agora a China e Estados Unidos resolveram fazer alguma coisa aplicando direito concorrencial contra as plataformas? Aí, uma outra discussão que fugiria aqui o foco da nosso debate de hoje. Mas, trazendo para o Brasil, o DMA, foi comentado aqui, é a experiência europeia, é a prática europeia, é uma regulação ex ante. Talvez funcione na União Europeia, a gente não sabe. Só o tempo dirá. Mas será que o copia e cola funciona? O copia e cola não é parâmetro para nada. Talvez aquilo que seja bom lá não vai ter o mesmo efeito aqui. Agora, nós podemos entender o que está acontecendo lá. Aí sim,
Se temos que fazer algo, isso partindo da União Europeia traz um outro peso no contexto global. Mas o que nós temos que fazer aqui? Que foi comentado pelo professor Ragazzo, o projeto de lei. E da mesma forma, como foi dito, concordo, como você pode considerar uma super plataforma digital, os parâmetros brasileiros, uma empresa que tem um faturamento de 70 milhões de reais, que é abaixo do parâmetro mínimo para submeter um ato de concentração ao CAD, que é de 75 milhões. É esse o parâmetro? Ou deveria ser, talvez, quantidade de usuários daquela plataforma? Então, discutir a regulação das plataformas digitais como forma de coibir infrações concorrenciais ou abusos de posição dominante, é importante o debate. Mas será que a gente precisa ter uma legislação específica? Ou como estava inicialmente no projeto de lei, que a Anatel seria o órgão responsável para aplicar a regulação nas plataformas digitais? A Anatel? Mas quem é que tem o expertise para analisar abuso de posição dominante, inclusive em plataformas digitais? Não é o CAD? Mas recentemente o CAD levantou a bandeira. Não, eu que tenho que regular esse mercado. Mas será que eu preciso regular? Ou eu consigo, de forma pontual, trabalhar essa questão? Por exemplo, questão dos 70 milhões de reais como critério para considerar uma plataforma. Talvez eu pensar um critério e falar, olha, essas empresas, nesse critério, que não é os 70 milhões de reais por óbvio, se caracteriza uma super plataforma. Então, toda vez que uma empresa adquirir uma concorrente, independentemente do faturamento, não concorrente, desculpa, senão a gente já... Toda vez que uma dessas plataformas adquirir uma outra empresa, independente do faturamento dessa outra empresa, ela tem que submeter a operação para análise do CAD. Talvez fosse uma alternativa. Será que nós já, com a lei de concorrência, e os princípios que nós temos, já não conseguimos aplicar a lei de forma efetiva? Ah, mas são novas tecnologias. Tudo bem. Nós que temos idade, quantas tecnologias foram passando, inclusive essa daqui? Mas é saber aplicar a lei com os princípios que nós temos, mas utilizando talvez um ferramental novo. E esse ferramental talvez venha com a expertise de um técnico da informação. Vai falar, olha, um cartel por algoritmo funciona assim, porque tem a programação. O advogado não vai entender. Só que uma vez que o advogado entenda como funciona, e o aplicador da lei, no caso o CAD, ele vai conseguir falar, olha, isso daqui caracteriza uma infração, porque isso daqui está em conformidade com o que diz a lei do que é uma infração. Ou ele vai falar, não, isso não é uma infração porque esse motivo. Mas é o trabalho de pessoas que possuem um conhecimento. Para fechar, eu entendo que nós temos a lei, temos a capacidade e temos o instrumental. O debate é importante. Agora, regular demais, sem saber o que está fazendo, pode trazer o mesmo problema, de você inibir investimento e atrapalhar o processo inovativo. E, no final, quem vai perder é a sociedade. Obrigada, professor Vicente. Bom, vamos dar andamento. Nós temos mais 3 falas, mas temos a professora Patrícia, que ela não pode ficar até o final por conta do tempo. Mas, Bruno, se você quiser fazer uma fala nesse ponto, por favor. Eu vou ser bem rápido. Vocês me ouvem? Sim. Vicente Ragazzo, obrigado. Eu não vou continuar essa coisa de etarismo aí. Eu sou parte do membro, sou membro do Comitê de Diversidade, eu quero pedir para parar isso. Rebeca, eu preciso mencionar o importante é ter trazido a questão socioeconômica da diversidade nesse assunto, porque acho que às vezes a gente está falando de uma questão que ela é dada por normal, mas em outras realidades, e eu digo isso porque eu aprendo muito com o meu marido todos os dias, que é uma outra realidade,
e a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a gente está falando de certas classes socioeconômicas que acabam se beneficiando ou usufruindo desses sistemas que a gente está falando aqui. Importantíssimo, sendo, né, o IBRAC Júnior membro do IBRAC Diversidade. Vicente, eu acho que eu vou discordar um pouco. Eu adoro fazer isso. Não, eu gosto muito quando tu mencionas essa questão de inibir investimento, né? Eu acho que o grande ponto de interrogação, né, de tudo que a gente está falando aqui da concorrência é como continuar investimento, como inovação, como progredir, mas ao mesmo tempo se preocupar, né, com as realidades. Eu lembro que teve um grupo do Caimar de estudos que eu participei, a gente escreveu um livro em conjunto, e a discussão era essa, né, a discussão, e assim faz pouquíssimo tempo, agora já veio inteligência artificial e acabou com tudo. Mas é exatamente isso, eu acho que a pergunta é essa: como a gente trabalha num mundo que a gente tem autoridade da concorrência, a gente tem uma lei, a gente tem uma autoridade, os membros são economistas e advogados. Eu gostei muito do que o Gaso falou dessa questão do NEP, trazer gente de TI, porque eu acho que eu discordo, Vicente, no ponto da suficiência, né, do que a gente tem no nosso arcabouço, não só legal quanto institucional. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Assim, uma pergunta: faz sentido a gente ter uma análise posterior, né, repressiva, de coisas quando a gente não tem tempo para isso? Né, quando a Europa traz essa regulação prévia, porque é muito difícil, né, identificar uma conduta, investigar a conduta, e quando a conduta está sendo julgada, ela já não existe mais. E ele vai julgar alguma coisa passada e falou assim: bom, mas já superou a tecnologia, né? E a mesma coisa dos técnicos, que é quem avalia qual é a condição que nós, advogados, economistas, temos de olhar para uma prática dessa tão inovadora, e, de novo, nesse tempo tão curto, e práticas tão inovadoras, porque as práticas também são novas, né? As práticas anteriormente, a gente tinha, a lei não é exaustiva lá na lista de possíveis práticas unilaterais, mas ela tem lá uns exemplos quase típicos. E hoje em dia ninguém mais fala disso, fala-se muito pouco daqueles exemplos típicos. Hoje em dia a gente está falando muito mais de novas formas, esse self-preferencing que o Ragazzo mencionou. A gente tem economia comportamental entrando com os dados, e é tudo muito novo. Eu não sei, não estou trazendo nenhuma solução, mas eu estou trazendo um monte de dúvida para essa questão da suficiência, né? E assim, quando a gente olha até para os elementos que a gente analisa, a gente falou agora há pouco de definição de mercado relevante e poder de mercado. O poder de mercado, na minha perspectiva, a importância dele está se esvaindo, porque é difícil definir um mercado relevante, definir um poder, porque, eventualmente, uma empresa que não tem poder, ela tem informação, e informação é poder, e as empresas podem entrar em mercados ainda não participando de uma velocidade muito rápida por poder econômico. Então, todos aqueles elementos que a gente tinha anteriormente de livro-texto, eles já não valem quase de nada, né? Abrir um livro-texto hoje de lei da concorrência, ele serve muito pouco para a gente olhar para esses elementos. E daí a questão que eu trago pensando, né, em insuficiência de quem olha, né, quem analisa, insuficiência na velocidade, que as coisas acontecem muito rápidas, conceitos tão novos, né, como é que a gente consegue olhar para esses problemas com a mesma ótica? Acho bastante desafiador, especialmente pelo ponto do medo, né? Então, se nós somos mais agressivos que na Europa, vai estar inibindo e pode, eventualmente, nem o Vicente falou, não incentivar o desenvolvimento tecnológico, não ter lá uma indústria de mercados digitais tão forte. Ao mesmo tempo, se deixa, a gente perpetua também essas plataformas. Mas até nessa perpetuação, eu lembro que a gente conversava lá no grupo do Caio, professor Caio Mário, da FGV, só para deixar claro o que eu estou falando, a gente conversava muito sobre isso, dessa perpetuação. Isso faz 2 anos. Essa perpetuação não tinha TikTok já veio, já destruiu o Facebook, todo mundo achava que ia se manter, né, perpetuamente no lugar. Está vindo inovação tecnológica com inteligência artificial. A NVIDIA, que era uma empresa que fazia placa de vídeo de computador, uma das empresas mais valorizadas no mundo, que recebe mais investimento e visibilidade. Então, assim, eu não sei nem se faz sentido a gente continuar falando de meta quando a gente já tem TikTok e a NVIDIA entrando com inteligência artificial.
pode ser que destrua isso tudo que a gente está vendo. Um monte de dúvida, mas é muito confuso, né? Eu estava falando com o Zeca, o meu sócio, o Zeca Berardo, ontem exatamente sobre isso, sobre essa velocidade, porque a nossa cabeça não foi programada para tanta inovação tão rápido, né? Os ciclos lá, schumpeterianos, de distribuição criativa eram muito mais longos e a gente está vendo, é assustadora a velocidade, né? A inteligência artificial surgiu há pouquíssimo tempo e ainda não, eu tenho certeza que ainda não é a utilização mais impactante que vai ter, né? Porque hoje em dia a gente tem um chat que conversa com um robozinho, mas não é isso que a inteligência artificial vai revolucionar a nossa vida. E aí, né? O que vai ser depois disso? O que vai ser dessas empresas? O que vem próximo depois de TikTok? Gostei muito que o Ragazzi falou da atenção, né? Era texto. Esses dias eu estou pensando, onde é que eu escrevo um textão? Eu queria escrever um textão. Então, onde eu escrevo a porcaria do textão? LinkedIn é muito formal. Instagram vão achar que eu estou pirando. Escrever um texto com uma foto não faz sentido. Não escreve mais texto, não. Bem foto, né? Vídeo. Eu não quero fazer vídeo. O que vai ser a próxima coisa? Né? Vai ser troca de pensamento, sei lá. É uma doideira grande. Bom, são essas minhas provocações, dúvidas, o que eu não me deixa dormir à noite. Dica. Obrigada, Bruno. E o Bruno, ele faz essas perguntas que a gente vai dormir pensando nisso, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia. Obrigado, Patrícia. O Bruno falou que discorda, mas no final você vai concordar comigo. Eu não consigo falar tudo. Mas tem réplica? Não, antes a Patrícia muito gentil deixou eu falar. Quando eu digo que a gente tem ferramental, a gente tem uma lei de concorrência que eu acho que pode ser melhor aplicada, inclusive pela autoridade concorrencial. Se discute tanto projeto de lei, a gente pode ter questões pontuais para definir, essas plataformas, isso se caracteriza como plataforma digital. Então, o aplicador da lei de concorrência, ele vai aplicar com outros olhos quando receber casos de empresas de plataformas digitais. Por exemplo, nós temos um instrumento da medida preventiva. Então, se eu tenho um caso de abuso de posição dominante, eu não preciso, contra uma grande plataforma digital, não faz sentido eu levar 10 anos com o processo para no final falar se essa empresa é culpada ou não, depois de 10 anos no mercado dinâmico que a tecnologia já mudou. Mas se tem um problema, a autoridade já pode aplicar uma medida preventiva para evitar os problemas que se perpetuarão naquele mercado. Então, acho que tem mecanismos que a gente pode atuar para não deixar com que você tenha um tempo do processo que ao final se torne ineficiente a decisão. Era só esse rápido comentário. Rápido, André. Eu concordo contigo, Vicente. Eu acho que a gente fala das mesmas coisas, mas o meu ponto pensando na medida provisória, beleza, como é que a autoridade identifica que aquilo é um problema? Porque hoje as práticas não são aquelas tradicionais, né? Sabe, isso, tudo, aquele outro. Então, assim, para ela definir que tem e entrar com uma medida que é muito intervencionista num lugar que é muito duvidoso, é muito problemático também, né? Deixa eu falar isso. Não vai entrar em briga de gigante, mas o Rafael comentou, né, pequenos cartéis no mundo, né? Então, né, as empresas não ficaram boazinhas e também são um pouco céticas de que as empresas aprenderam que isso é ruim, né? Por conta da atuação das autoridades antitrust. Não acredito nisso, não acho que esse enforcement foi tão forte assim a ponto de segurar esse tipo de comportamento. Só acho que mudou o perfil da empresa, mudou o que a gente chama de mercado, né? Mudou o que a gente chama desse local onde a dinâmica competitiva acontecia. E hoje eu acho, né, já está se vendo, então você tem uma mudança de rumo para o que a gente chama de condutas unilaterais, quer dizer, você olhar os impactos que uma determinada decisão, uma determinada estratégia adotada pela empresa sozinha, né, tem no mercado visando competir mais a ponto de colocar alguém para fora, né, que é a linha tênue entre, não, a gente quer que as empresas se matem, desde que elas não se matem. Né, e esse princípio, ele continua valendo. Né, então, aí, concordando um pouco com o Vicente, que a gente tem alguns mecanismos que podem ainda ser utilizados, e aí já também concordando com o Bruno, né, o pessoal que concorda com todo mundo, também concordando com o Bruno de que a coisa mudou.
Então, quando você vai falar, então a gente vai falar menos de cartéis, porque as empresas, esse sistema de cooperação entre as empresas, não é que elas sabem, né, e elas têm medo das autoridades antitrust, então elas vão cooperar menos, né? Não, elas não precisam cooperar da mesma forma como antigamente. E aí, a gente tem uma lei que trata de efeitos. Então, a lei fala lá, né? Então, efeitos que podem acontecer, ainda que potencialmente, né, serão observados. E aí você fala assim, bom, e se o negócio for tão rápido que a própria mudança absorve o efeito? Então, a gente deixa... O que vai ser uma conduta anticompetitiva daqui para frente? Né? Se a própria dinâmica do mercado já cicatriza aquela ferida rapidamente. Então, não teve a conduta? Não, então nós vamos medir por... Ninguém sofreu? Não, podia ter sofrido. E a lei fala lá de efeitos potenciais. Né? E aí, como é que você vai medir isso? Eu acho que esse também é um outro desafio, quando você está falando de condutas por efeitos. Por isso que, de novo... O DMA, a lei, né, europeia, veio pensando nisso, falou, não, esse pessoal aqui, se mexer, não faz um ralado no joelho. Esse pessoal aqui está com a faca afiada na mão. Né? E aí eu acho que tem essa mudança, né, para um fortalecimento do que a gente chama de condutas unilaterais, quer dizer, escolhas próprias das empresas, não precisa do outro para fazer alguma coisa, né? Essas estratégias que serão vistas com impactos potenciais no mercado, mas que, de novo, essa definição de potencial vai mudar muito rápido, porque a própria dinâmica do mercado pode absorver aquele efeito. E aí, o que você vai considerar como efeito para dizer que aquela foi uma conduta anticompetitiva ou não? E, por fim, você tem também uma nova era de cartéis, que eu acho que não vão desaparecer, o ser humano ele é cooperativo por natureza, né, por mais isolados que a gente está se tornando, mas o ser humano, ele vive em sociedade, então ele é cooperativo pela sua própria natureza, então o cartel, ele está mudando, né, e ele vai mudar. E aí, novos desafios que vem. E o que acontece quando a máquina faz o cartel? Não, mas sempre tem alguém por trás. Você vai pegar o programador, aí o cara, eu só trabalho aqui, né? Então, mas quem vai estar por trás? E aí hoje a gente está falando de machine learning. Então, quando você tem uma programação genérica que funciona para um monte de empresa, falando, máquina, chegue no modelo mais eficiente. E o modelo mais eficiente pode ser cartão. Aí você não falou para ela fazer cartão. Você falou para ela fazer o modelo mais eficiente. Para a empresa, não para a sociedade, não para o interesse público. Né? Então, e interesse público é abstrato o suficiente, né, para talvez ensinar para uma máquina. Não. Então, agora nós vamos fazer uma máquina que sabe o que é defesa de interesse público, a defesa da sociedade. Talvez seja uma limitação minha, mas eu não consigo imaginar uma máquina, né? Acho que a humanidade já é o suficiente, mas não consigo imaginar uma máquina que vai entender qual é o interesse público, tamanho abstração. Pode ser, tomara. Mas a máquina ela já consegue entender qual é o desenho mais lucrativo para uma empresa. E, de novo, pode ser o cartão. Com aumento de preço nessa análise tradicional que a gente tem hoje. Já tentando conciliar aqui Bruno e o Vicente, né? A antiga e a nova geração. Então, mas e aí? A gente deixa passar? As autoridades não devem fazer nada? Ou isso continua sendo um problema? Isso tem que receber uma reação de alguma forma. Mas aí, se a máquina faz,
Ah, não, mas peraí, tinha alguém por trás, sempre tem alguém por trás. Não mais, não mais. E é uma questão de tempo, não é daqui a um ano, é amanhã. A máquina aprende e vai fazer sozinha. Aí tem um negócio, né, quem ouviu, eu gravei um podcast super interessante, vou fazer aqui a propaganda, porque amigo a gente sempre ajuda, né, que é o Vantagem Aferida, em que eu proponho lá, a gente já teve uma ideia na lei, a lei anticorrupção, ela fala em ações que a empresa tem o seu interesse ou benefício. Talvez essa seja uma solução. Falar, não, espera um pouquinho. Então, como é que a gente vai? O programador não faz o menor sentido. Ah, não, vamos pegar o CEO da empresa que fez o cartel. Fala, de novo, ninguém está sabendo que a empresa fez o cartel. Ninguém, não teve o tradicional shake hands, né? Para fazer um acordo, alguém tem que propor, alguém tem que concordar. Cartel não vai ser mais isso, né? Vai ser um alinhamento. Aí fala, bom, então nós vamos voltando à década de 80, de 70, que nós estamos falando de paralelismo de comportamentos, né? Não, de novo não. Ah, mas a gente tem que punir alguém. Quem? Então, assim, eu acho que tem um monte de novas questões aí, e, de novo, tentando pegar o arcabouço que a gente já tem, o ferramental que a gente já tem, tentando adaptar, algumas coisas eu acho que dá para adaptar, né? Eu acho que não é do nada. De novo, sem entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, mas a Europa, ela deu uma solução, digamos assim, rápida, né? Por uma eficiência do ponto de vista dela, de investigação. Também não estou dizendo aqui um pouquinho fora, eu acho um negócio perigosíssimo. Mas, então, ela falou assim, olha, essa turma aqui, né, tratando de efeito potencial, eu não vou nem olhar. Porque, de novo, essa turma já briga com faca afiada na mão. Não, é outro nível. Só que vai ter uma hora que essa turma não tem cara, não tem nome. E aí eu acho que esse sistema, não digo nem legislativo, mas jurídico, vai ter que se adaptar a isso. Eu acho que esse é o nosso desafio. Obrigada, professora Patrícia. Professor Vinícius, você poderia dar suas considerações sobre o tema? Obrigado, Rebeca. Todas as pessoas aí falaram muito bem. Sobrou pouca coisa, de certa forma, para a gente, esse pequeno intervalo, falar, mas eu acho assim, acho que a ideia de que então uma mudança, né, e o Ragazzo falou, né, de perfil, a gente precisaria de ganhar capacidade institucional das autoridades, isso está acontecendo, né, acho bem importante, e a ideia de que as teorias de dano, né, elas ficaram mais complicadas, né? A própria Patrícia falou, ó, tanto numa conduta lateral normal, né, você tem um exercício de estimar cenários razoavelmente complexo, né, a gente pensa em termos de teoria econômica, condutas laterais são mais complexas, né, que as de concentração, que condutas colusivas, né, demandam mais teoria econômica. Se eu acrescento a isso o fato que a gente está num cenário no qual preciso de tecnologia da informação, né, e a complexidade aumenta muito, né, e aí eu tenho dificuldade de compreender a dinâmica concorrencial daquele mercado, né, em termos de intervalo de tempo, aí eu tenho dificuldade de comprovar o dano, né, e se eu tenho dificuldade de comprovar o dano, né, eu vou ter dificuldade de punir. E aí uma solução que está sendo, né, que vocês discutiram aí, né, é que eu poderia basicamente presumir algo, né, com uma proibição per se, né, via DMA. Uma das preocupações que eu tenho nessa estratégia, né, é de que eu estou deixando de, eventualmente, colocar um esforço maior que eu teria que ter, né, para definir melhor os impactos, os efeitos, os danos causados, né? Estou trocando isso por uma escolha regulatória, de alguma forma, né? A gente pode discutir se é concorrência e regulação, mas quando eu digo que venda casada para uma grande plataforma, né, ou que self-preferencing para uma grande plataforma é sempre lícito, né, pelo tamanho dela. Estou trocando essa análise mais complexa por uma escolha regulatória.
escolha regulatória, de alguma forma, ela sempre pode ser certa ou errada, mas se a gente pensar na lógica de que ela vai ter que ter em algum momento uma análise de impacto, ou se ela realmente foi uma escolha bem feita, né, vai me faltar aquele conhecimento que eu preciso ter, né, mesmo que seja com menos intensidade, né, para saber se essa escolha regulatória foi bem feita ou não. Então, acho que um ponto que me parece que a gente tem que levar em conta é que o desafio de entender a dinâmica dos mercados digitais, de entender os impactos e efeitos dessas condutas novas, né, ele não vai desaparecer se eu optar por uma lógica lá de meio. A questão é que eu vou postergar ele no tempo e já proibir agora, né? Porque num dado momento eu vou ter que me perguntar se aquela proibição faz sentido ou não, né? Não me parece que vai conseguir manter a proibição sem, em algum momento, analisar ela de forma mais detalhada, né? E esse é um risco de você, ao fim daquela proibição, chegar à conclusão que ela não foi tão eficiente quanto você gostaria, e você deixou de desenvolver uma teoria de dano, uma análise de efeitos mais sofisticada que seria necessária para analisar ex post, né? Então, para mim, esse é um cenário que poderia acontecer se eu pegar um país, pode ser o Brasil, ou até outro país que tem até menos capacidade adicional que na autoridade concorrencial que a nossa. A gente tem acho que uma grande capacidade adicional no CAD, mas né, se a gente não fizer um movimento de aprender via mudança do perfil lá, incluir tecnologia de informação, incluir outras questões, né, e jogar, por exemplo, para a Anatel, para ela proibir ex ante, e daí eu deixo de fazer análise ex post, e o dia que eu questionar se a análise ex ante faz sentido, eu perdi o bonde de tempo também de fazer né, de melhorar bastante a análise ex post, né. Então, esse acho que é um ponto importante, e que aí é a minha crítica, né, ao DMA vai um pouco nessa linha, né, a minha maior preocupação vai um pouco nessa linha. E é interessante, só para terminar, né, a gente está perto da hora ali, pondo a inovação, que a Patrícia falou também, né, a gente pode pensar que a inovação, ela pode ser negativa, né, que antigamente se falava sempre condição positiva, pode ser até uma conduta, né, eu posso ter como um prejuízo concorrencial a partir de um processo inovativo que visa excluir um concorrente, né, então uma inovação puramente negativa, né, algo que talvez fosse difícil de compreender, né, numa lógica passada, né, mas faz sentido hoje em dia pensar que a inovação por si não é uma garantia de eficiência, né? A inovação pode ser uma forma de excluir e manter uma estrutura de plataforma de ecossistema, perpetuar ela, né? Como, por exemplo, até o Bruno falou ali, né? Por meio de inovações que excluem concorrentes, né? E dá essa ideia cíclica de você ter um processo de inovação, ele ter sucesso, e para ter sucesso, e ele aí quem produziu essa inovação ter direito a algum tipo de retorno a partir dela, né? E eventualmente ela poderia ser questionada, né, via concorrência potencial, que é um conceito também complexo de ser trabalhado, né? E surgiu uma outra tecnologia e a gente continuar nesse processo cíclico, né? O grande risco é a gente não ter mais esse processo cíclico e ter inovações meramente incrementais e matar a inovação disruptiva, né? Acho que a gente, quando a gente analisar a inovação, tem que levar em conta isso, né? Inovação incremental não é ruim, mas a gente tem que manter a possibilidade de inovações disruptivas, e a gente tem que analisar a inovação em todos os seus impactos, aí, não achando que ela é positiva por si, né? Como já foi no passado. Acho que é isso, Rebeca. Obrigado. Entendi. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes, online e presencialmente aqui. Agradecer aos palestrantes, professor Vinícius, professor Ragazzo, que entraram online, Bruno, Patrícia, professor Vicente, mais uma vez, muito obrigada por abrigar a gente aqui, o Braque Júnior do Mackenzie. E quem tiver alguma pergunta, os palestrantes vão ficar aqui ao final, mas vamos encerrar a transmissão agora. Obrigada, Dora.